YouTube! Vamos falar sobre World Building. World Building é um dos pontos mais importantes de se criar uma narrativa, especialmente uma narrativa extensa. E vocês gostam quando eu puxo algum conceito aleatório e falo sobre. Inclusive, já me pediram falar de World Building algumas vezes aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhada por cima do que é construção de mundo, dar alguns exemplos e também clarificar uma certa coisa que eu falei em alguns vídeos atrás que eu me arrependo. Vamos lá! World Building, ou construção de mundo, é exatamente o que o nome tá falando, é a construção de um mundo. Mas em particular, é a construção do mundo onde a sua história se ambienta. Ou seja, quando você faz uma história, além de você ter que criar e construir os personagens e criar e construir o enredo em si, você também tem que criar e construir o mundo inteiro onde essa história se passa. Com isso, se torna necessário popular esse mundo com facções, conceitos geográficos interessantes, conceitos geopolíticos interessantes, governos, relações entre facções já mencionadas ou entre governos já mencionados, se tiver religião, religião, se tiver magia, magia, explicar um pouco da história desse mundo e tentar entender como exatamente esse mundo funciona e como ele começou a existir da maneira que ele existe agora. É muita coisa e pode ser muito mais, pode ser gigantesco ou não. Agora, uma coisa que eu não vejo sendo muito conversado online, então não leve o que eu vou dizer aqui como 100% factual, mas é pelo menos uma coisa que eu observo e uma coisa que eu acredito, world building não precisa existir apenas em fantasia e sci-fi. Na verdade, não existe apenas em fantasia e sci-fi. São os dois maiores gêneros onde se usa world building, mas basicamente toda história precisa que seu mundo seja construído, mesmo que seja um mundo real. Dando um exemplo, minha realidade de vida é diferente da sua. Se você me fizer ver a sua vida, vai ser como um mundo diferente pra mim. É tipo apresentar um mundo que já existe pra alguém que talvez não esteja muito familiarizado com esse mundo, porque só tá pegando coisas do mundo real, mas trazendo da sua própria maneira. Dando um exemplo, sitcoms têm bastante world building, geralmente porque elas são bem longas. Vamos dizer que tem 20 e poucos episódios por temporada e tem umas 10 temporadas, pelo menos acho que duram e ficam bem estabelecidas. E nisso tem muito episódio aleatório que explora um conceito aleatório e esse conceito aleatório volta e meia é trazido à tona de volta. E mesmo se não for, é canonizado como um elemento dentro daquele universo, mesmo que seja algo totalmente normal. E isso traz vida para aquele mundo em particular de certa maneira. Se formos olhar para tipo um How I Met Your Mother da vida, naquele mundo nós sabemos que tem doppelgangers, não de maneira sobrenatural, só aleatoriamente tem doppelgangers, e que tem um show em Nova York onde lutadores de luta livre lutam contra robôs, além de ter os lugares que já estamos familiarizados vendo a história inteira, como por exemplo o Pub McLaren. Aquilo é só um lugar que existe em Nova York, pelo menos Nova York, dentro desse universo. Então é um mundo quase que totalmente plausível e quase que totalmente real, mas que tem construção nesse mundo. Tem certos elementos que são feitos para deixá-lo um bocado mais interessante. Elementos próprios desse mundo. Elementos que talvez enriqueçam a vida dos protagonistas e com isso enriqueçam a experiência em geral. Então na minha visão dá pra fazer world building com um mundo totalmente realista. Mas essa é mais a minha visão, esse termo geralmente é mais usado pra fantasia e sci-fi, então vamos falar de fantasia e sci-fi! Pra fazer um mundo legal, eu acho que as duas principais coisas que você precisa são uma boa lógica interna e detalhes. Com boa lógica interna, pra mim, sendo o ponto mais importante aqui. Vamos fazer um mini exercício. Pensa no seguinte conceito. Pensa que você criou um universo de fantasia onde o principal meio de transporte das pessoas é voar. A galera tem magia e a galera voa. E é assim que elas chegam em todos os lugares que quiserem. Agora imagina que você decidiu adicionar um grupo de personagens que andam por aí a cavalo. Maneiro. Por que essa galera tá a cavalo? Andar de cavalo é, tipo, muito menos efetivo que voar e voar é permitido. Porque as pessoas não voariam de cavalo. Voariam de cavalo é foda. Andariam de cavalo. E aí está na hora de você que criou a história pensar em alguma maneira de trazer lógica interna para esse elemento que você botou. E muitas vezes expandir seu mundo através dessa pergunta. Esse meio de transporte através do ar, ele é limitado por classe? Se você for pobre, você não pode voar. Ele é limitado por energia mágica. Então algumas pessoas só não podem usar magia, então tem que andar a cavalo? Se sim para a primeira, especifique e deixe claro como é essa diferença social que impede que as pessoas não possam voar, e se sim para a segunda, por que exatamente essas pessoas aqui não podem usar magia? Cada coisinha que você colocar na sua história vai ter alguma implicação que você tem que pensar a respeito. E para o seu mundo ser coerente e legal a partir disso, você precisa pensar a respeito e pensar em como encaixar as coisas da melhor maneira possível. Inclusive, é bem normal, ao você tentar encaixar certas coisas, outras ideias surgirem e você precisar expandir a partir dali, como por exemplo nesse exemplo que eu dei agora. Portanto, é sempre legal você guardar um tempinho para pensar no mundo que você criou, no world building em geral dele, o que você deveria colocar e o que você colocar afeta as outras coisas que você ainda não colocou. O que me leva a detalhes. Detalhes não são necessários para um mundo funcionar bem. Como eu falei, a coisa que mais importa é consistência interna, que as ideias do seu mundo não contradizam uma outra. Mas, detalhe deixa tudo legal. Eu vou falar um detalhe de um mundo que meio que tá vivendo na minha cabeça há anos a esse ponto, que no caso é o nosso
nosso queridíssimo Death Stranding. Eu tô assumindo que todo mundo gosta desse jogo. Certamente. Caso você não saiba nada sobre, no mundo de Death Stranding, chuva faz com que o tempo passe. Se cair uma gota de chuva na sua pele, você envelhece. Eu não sei se isso faz 100% de sentido interno no jogo. Tem alguns momentos que fazem eu querer virar e falar, vai tomar no seu cu. Só que tem que manter em mente que tem muito log e muitas coisas secretas no próprio jogo que você pode ir lá e descobrir, e aí o mundo talvez faça muito mais sentido. Não sei, não vou criticar essa parte, até porque eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, quando eu joguei pela primeira vez, eu olhei pra vegetação e depois de 10 minutos eu tive uma epifania de caralho, isso é muito genial, porque eu acho que eu nunca pararia pra pensar que esse é essencialmente o único tipo de vegetação que faria sentido em um mundo onde a chuva envelhece tudo. A paisagem ser terra e essa vegetação rasteira faz completo sentido e traz uma identidade visual pro jogo. Tudo isso baseado em um pequeno detalhe de world building que, honestamente, quem reclamaria seria só gente muito, muito chata. Tipo, se eles fizessem um campo mais normal de vegetação, só gente chata ia reclamar. E ainda assim, provavelmente em algum momento do jogo iriam falar, plantas estão imunes a isso, fim. Mas não, ao invés disso, eles pegaram esse detalhe, colocaram esse detalhe como foco para uma ideia inteira que basicamente é o ambiente do mundo. Detalhes pequenos podem mudar muita coisa. Vou falar aqui porque eu acho importante, quem sabe talvez tenha um outro vídeo mais a fundo nesse assunto muito, muito específico. Eu tenho um amigo que é geólogo e eu converso com ele muito sobre a questão de geologia dentro de videogames, em particular do world building de videogames. Ou world building de coisas em geral. Porque tanta guerra foi lutada no mundo real por questão de recursos que você ficaria surpreso se descobrisse o quão pouco isso é explorado em histórias. Atacar um lugar porque tem uma jazida importante ali perto, isso não é tão comum quanto parece. Quando é só algo que você imagina. Vantagens de um exército sobre o outro por causa do relevo da região, isso também é importante, mas não é muito trazido à tona em histórias. São detalhes muito legais que, sabe, fizeram diferença no mundo real e seria interessante ver em histórias. Então, pegue algum detalhe e leve pra frente isso. Pegue pequenos elementos e coloque na sua história, porque pode ser legal. Outro elemento de world building que eu acho uma loucura, por exemplo, é que os navios de Avatar têm instrumentos próprios porque a fisionomia deles é bem diferente. Então uma flauta pra eles funciona e parece completamente diferente de uma flauta nossa. Se você só visse uma flauta normal em uma história dessas com alienígenas, você provavelmente não questionaria tanto assim. Só que nesse universo eles pensaram, faria sentido, seria legal se a flauta fosse diferente. Agora vamos falar sobre uma outra coisa chamada tamanho. E é aqui que eu peço desculpa de uma coisa que eu falei no passado. Alguns vídeos atrás eu estava respondendo umas perguntas e respondi uma sobre world building, onde eu falei que meu world building favorito é o de Chrono de Fogo. E lá eu também falei sobre One Piece e falei basicamente, eu sei que tem muita gente que ama o world building de One Piece e acha o melhor de todos, mas eu peço só consumam outras coisas. E algumas pessoas falaram no comentário, tipo, não, eu consumo o que eu quiser. E isso é verdade, eu peço desculpas. A maneira que eu falei saiu um bocado elitista, mas o que eu quero dizer com aquilo e o que eu vou trazer aqui nesse vídeo inteiro sobre o world building é o seguinte. O world building de One Piece é ótimo, é fantástico, é do caralho. Porém, é literalmente o mínimo que eu esperaria pra One Piece a esse ponto. Não tô dizendo que, tipo, tem que ser ainda melhor. Não. Eu tô dizendo que ele ser do caralho é o esperado, porque é uma história de fantasia que está durando mais de 1000 capítulos. E que passou por, tipo, umas 500 ilhas diferentes a esse ponto. Com cada ilha tendo uma estrutura de governo própria. A história de One Piece é a história do Luffy viajando pelo mundo até chegar num outro ponto do outro lado do mundo. Claro que o mundo vai ser o foco aqui. Mas ele também é o foco justamente porque é uma história longa. Regra aleatória que eu vou jogar aqui agora. Se a sua história de fantasia for longa, o seu world building tem que, no mínimo, ser muito legal. Porque, porra, se você passa 14 livros de 1000 páginas só construindo personagens e não indo muito a fundo no mundo e seu mundo para de fazer sentido, a sua escrita em geral vai meio que dar uma decaída. O mundo talvez não pareça mais tão vivo, a sua história pode parecer não complexa o suficiente para necessitar de tantos elementos assim, tantos livros / volumes. Se seu mundo não for bem explorado em uma história de 1000 capítulos, por que você está escrevendo uma história de 1000 capítulos de fantasia? Claro, isso não conta histórias mais realistas, onde world building, como eu falei, existe, mas é talvez um bocado menos importante. Mas algo como One Piece é ótimo, só que, tipo, realmente necessitava ser ótimo. Estou feliz que é ótimo, mas se não fosse, talvez One Piece não seja tão memorável e tão gostado quanto é. O world building realmente pega as pessoas. Eu não gosto de comparar, tipo, qual que tem o melhor world building, qual que não tem, porque, tipo, quando chega no ponto de uma história muito longa, onde todas as histórias que você estaria competindo tem um ótimo world building, é muito mais baseado no seu gosto pessoal, mas o que eu tava falando naquele vídeo é mais One Piece não é, entre aspas, único nesse quesito. Se você tá sentindo falta de algum outro universo grande e detalhado e gigantesco,
vai atrás de algum livro que tenha muitos volumes. Algum livro de fantasia, ou algum jogo de fantasia, ou sei lá, que tenha muitos e muitos e muitos volumes, ou muitos installments. Algo que você possa entrar fundo, porque tem muito detalhe e muita coisa. Aí você vai encontrar histórias com world building no nível de One Piece. É isso que eu tava querendo dizer. Não é tão difícil encontrar world building caralhoso que nem One Piece. É isso que eu tava querendo dizer. E é claro que histórias longas podem ter world building ruim, mas geralmente esse vai ser um dos piores críticas, porque se você tem um world building ruim com uma história muito, muito, muito longa, as contradições que você colocou na história provavelmente já são bem aparentes, e provavelmente o mundo já tá chato, porque não traz nada de novo, nem nenhum detalhe mais interessante. O que faz com que a discussão ao redor disso seja meio inútil. Mas, Danael, uma história precisa ser grande e longa pra ter um world building bom? Não, claro que não, óbvio que não. Na verdade, um detalhe importante também é que o world building toma tempo, qualquer coisa na sua história toma tempo. Você construir seu mundo pra coisas pequenas também toma tempo. E uma história gigantescamente grande, não tem tanto problema você sentar a bunda e explicar das comidas específicas daquele mundo. Numa história minúscula, que é tipo um livro de 200 páginas, por que você perderia tempo com isso se isso não é importante pra história? E ainda assim, no fim das contas, essa história pequena pode ter um world building bom. Um world building conciso, um world building pequeno, e um world building que faz completo sentido e é bem interessante, mesmo sendo pequeno e conciso. Então não se preocupa com isso. Mas aí a gente chega no lado contrário, que eu acho interessante de conversar sobre, porque é algo talvez um pouco mais comum a jogos, mas obviamente também existe em todo lugar, qualquer mídia. Que é, ao invés de você parar a sua história pra contar alguma coisa, que tal você contar essa coisa fora da história? Então, por exemplo, muitos jogos, além de você só jogar ele, você tem o codexzinho ali que fala de vários detalhes importantes de cada personagem, cada elemento, cada deus, se for algo de fantasia que tenha deuses. Em Skyrim você pode parar tudo pra pegar um livro e dar uma lida no livro, por exemplo. Isso é uma coisa boa? Eu acho que depende. Muitos jogos pegam essa ideia como a sua maneira principal de contar uma história. Uma narrativa não intrusiva. Hollow Knight e Dark Souls são dois jogos que fazem isso bastante. A história está no mundo e você só vai saber sobre o mundo se você descobrir certas coisas e conversar com certas pessoas. A história é contada através de world building. Mas tem jogos como, por exemplo, Destiny, que tem um mundo muito, muito legal, e eu digo isso de forma não irônica. Destiny tem um mundo legal. Você não saberia isso se você jogasse o jogo, porque a história contada no jogo é uma merda. Você saberia disso se você parasse tudo e lesse sobre o mundo. Esse tipo de história pode acabar sendo intrusivo, porque a sua história pode acabar tendo nenhum elemento interessante, porque todos os elementos interessantes talvez estejam escondidos apenas dentro de menus. E isso entra um tiquinho também na ideia de universo expandido. A fandom de Bleach fala o tempo todo que a novel do Shuhei é tipo uma das coisas mais importantes da história de Bleach, e eu fico tipo, por que isso não tava em Bleach? Quer dizer, eu sei por que não tava. Mas a ideia de você consome a história pra você ter que consumir alguma outra coisa que vai expandir ainda mais o mundo dessa história original e colocar umas coisas muito legais e muito interessantes, que em geral fariam que você visse o produto final de maneira diferente, é no mínimo estranho. Eu tive que ler uma porra de um livro pra eu gostar de Final Fantasy Adventure. E eu não vou nem começar com Star Wars aqui, né, caceta? Enfim, a visão que eu trago aqui pra world building, em particular sabendo que muita gente que me segue escreve, não é uma coisa de, você tem que fazer isso, depois isso, seu mundo vai ser ótimo. Não, seu mundo vai ser gerado através da sua criatividade pessoal. As dicas que eu dou são essas que eu falei. Faça com que seu mundo seja vivo e rico, e mais importante, faça sentido internamente. Quando estiver construído seu mundo, pense em detalhes legais que fazem sentido na história, coisas que, tipo, só faça com que seu mundo realmente pareça, sem dúvidas nenhuma, vivo. Coisas pequenas que no seu dia a dia você não pensaria muito a respeito, mas justamente por isso as pessoas dentro daquele mundo não pensam muito a respeito. E o público não vai pensar muito a respeito de início, mas é muito legal de ter. E se você for fazer uma história longa, por favor, pense no seu mundo. Foque-se em construir um bocado o seu mundo e tal. O seu mundo deveria ser sempre um bocado maior que a sua história, se isso faz sentido. E eu diria, pra caso você comece a escrever alguma história, primeiro pense no seu mundo, no sentido de planeja ele, pelo menos a base dele, e veja como essa história consegue se encaixar nesse mundo. Como fazer tudo fazer completo sentido e ser interessante pro leitor. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Feliz ano novo. Até a próxima e até!